E vamos começar o programa falando, então, sobre o diabético. Você sabia que, de acordo com o Informe Mundial sobre Diabetes da Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 12 pessoas vive com diabetes nas Américas, o que equivale a 62 milhões, muita gente, de pessoas. O número triplicou desde a década de 80. Agora, por quem? E no Brasil, segundo o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 12 milhões de brasileiros têm diabetes. É um número tão alto quanto o número de desempregados hoje em dia, né? 12 milhões também. Bom, o que nós queremos falar hoje sobre diabetes é, na verdade, cuidar da alimentação. Vamos saber primeiro um pouquinho sobre o diabetes em si. Eu estou recebendo a médica nutróloga, a doutora Lenina Mattioli. Tudo bem? Olá, tudo bem? Como vai, doutora? Tudo bom? O que é o diabetes, na verdade? O diabetes é um aumento da glicose no sangue, geralmente por uma deficiência da insulina, né? Existem vários tipos de diabetes. Os mais conhecidos são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo 1 é aquele diabetes que já se apresenta na infância, geralmente é uma doença autoimune. A pessoa já nasce diabética? Ela nasce diabética, mas ele vai se manifestar nas primeiras, na idade mais... Na primeira fase da vida? Na primeira fase da vida. E o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que a gente manifesta um pouco mais tardiamente, né? Que é muito ligado aos hábitos de vida e é a grande... Mas também já nasce... Então, com ele, não? Você tem um gene ali, Tá. geralmente o seu pai ou a sua Tá. mãe poderia apresentar aquele gene, mas você precisa de condições do meio para que esse diabetes se manifeste. Mas nos dois casos são uma doença hereditária? Nos dois casos ele tem um componente hereditário. E essa hereditariedade pode vir dos pais ou dos avós também? Pode vir dos pais e dos avós. Quanto mais próxima a pessoa diabética, mais parente mais próximo, essa hereditariedade pode se manifestar mais intensamente. E pode acontecer, doutora, de, por exemplo, numa família em que os pais, ou ou a mãe, ou o pai, né, um deles, tenha diabético, seja diabético, que um irmão tenha e o outro não? Pode acontecer? Pode acontecer. E o que determina isso, então? Tanto no diabetes tipo 1, aí geneticamente aquele irmão, ele pegou aquele gene do diabetes de um E dos o outro pais, pode não ter e pego. o outro pode não ter pego. Tá. E no diabetes tipo 2, os dois podem ter pego, mas o meio, ele pode ter favorecido um em relação ao outro. Porque aí tem interferência direta. Aí tem interferência direta. Seria dos hábitos alimentares, do modo de vida, sedentarismo, algumas outras coisas envolvidas. Então, assim, não é uma... Agora, o que há de novidade no tratamento do diabetes? Então, existem uma série de medicações novas que surgiram, que dão uma qualidade de vida muito melhor para o diabetes. Mesmo a insulina, que é um hormônio que ele foi descoberto em 1921, que deu, assim, vamos dizer, uma perspectiva de tratamento do diabetes. Existem insulinas muito modernas, mas a gente tem que entender que o tratamento do diabetes ele é baseado em 3 pilares. É a medicação, a alimentação e a atividade física. Então, assim, a combinação disso é que vai fazer com que esse diabético seja bem tratado. Coloca mais um aí. Controle de quem tem, não é verdade? É verdade. Porque eu, pelo menos, infelizmente... já não está entre nós, uma pessoa que era diabética, mas não conseguia se controlar. Comia o que não podia, né? Não podia comer doce, mas adorava, roubava brigadeiro em festinhas, que não era nem para diabético. Graças a Deus, esse mercado mudou muito e hoje nós temos muita coisa específica para diabético. Dá para acreditar, confiar nesses produtos? Dá para acreditar, porque na verdade o grande problema do diabético é o excesso de açúcar e farinha. Quando a gente começa a fazer uma alimentação, que a gente retira esse excesso de açúcar e farinha, e mesmo produtos que sejam industrializados, eles coloquem menos açúcar e menos farinha ali, você consegue pontualmente colocar isso na alimentação. É lógico que não vai ser assim à vontade, mas você pode levar uma vida, vamos dizer assim, não com tanta restrição, né? E escolhendo produtos adequados. Porque antigamente tinha muito menos, quase nada, era mais difícil, né? Nós temos algumas fotos falando sobre essa alimentação. Pode colocar então pra gente ver, para que a doutora explique para você. Eu acho que criança, às vezes a pessoa pensa, é mais difícil controlar, às vezes é mais fácil até de controlar, né? Do que aquele que comia de tudo e de repente se pega diabético, né? Com esse tipo de diabetes que o próprio meio acaba
fazendo com que prevaleça. Exatamente. E aí é mais difícil cortar, não é? Porque a criança, ela nasceu diabética. Então vai assim, saber conviver. Convive um pouco melhor, digamos assim. Bom, aí nós temos frutas secas. Aí nós temos as gorduras, né? Seriam as oleaginosas. O diabetes, como a gente Não sei por que chama fruta seca se tem tanto óleo, né? São as oleaginosas, né? São as sementes aí. E os diabéticos, eles podem inserir, por exemplo, gorduras boas na dieta, o que substituiria a energia que é obtida através da glicose, é lógico que com moderação, mas seria uma ótima alternativa para colocar na dieta de um diabético. Tá bom, porque o açúcar te dá energia. O açúcar dá energia, só que o açúcar também... Não pode, o diabético não pode. Então, tá aí, uma castanha do Pará, uma castanha de caju, o que mais que tem ali? Tem aqui amêndoas, né? Isso é um presente, então, para o diabético. Dá para substituir, gostoso, exatamente. Só não dá para exagerar. Não, nunca. Mas o açúcar também, né? Tá. Vamos ver a próxima. Aqui é outra gordura do bem, que é o abacate. Isso, ele é uma gordura do bem que dá para colocar ali. E assim, porque o diabético tem um problema. Ele também não pode exagerar nas frutas, né? Porque as frutas, elas, apesar de serem saudáveis, para o diabético, elas têm frutose e essa frutose, ela vai desequilibrar um pouco aquele metabolismo. Essa é uma fruta que ela tem pouquíssima frutose, é riquíssima em gordura, que com moderação pode ser uma opção Mas também. é gordura do bem. Gordura do bem. Agora, assim, sem doce, sem nada, ou podemos colocar um adoçante? Dá para colocar, né? Dá para né? colocar, com certeza. Aqui o coco é outra fruta que tem uma gordura do bem, né? E tem o óleo de coco, que hoje em dia é tão falado também, pode ser usado com moderação pelo diabético, porque é uma opção aí. Em relação aos outros tipos de óleo e até o azeite, diabético pode? Pode, com moderação pode, e de preferência os óleos mais naturais, assim, óleo de coco, azeite, às vezes até um pouquinho de manteiga, em pequena quantidade, pode. Tá certo. Vamos à próxima. Aqui é o leite, e os derivados, tem algumas carnes também, aqui, né? Embutidos. O leite em si, para o diabético, ele contém muita lactose. Lactose é um açúcar que também pode desequilibrar esse metabolismo. Mas agora já tem bastante sem lactose. Então, mas daí, na verdade, não é que ele é sem lactose, ele contém a enzima lactase. Então, você vai absorver aquela lactose do mesmo jeito. É mesmo? Ele é um facilitador da absorção da lactose. Mas então, o diabético não pode de jeito nenhum? Não é que ele não pode de jeito nenhum, é com muita moderação, porque você vai estar consumindo um açúcar. Mesmo o leite dito sem lactose, na verdade, ele tem a enzima que degrada a lactose, né? Então, você absorve da mesma maneira. É mesmo? É mesmo. Mas e por que pessoas que passam mal com leite normal ficam bem com leite sem lactose? Porque elas têm essa deficiência da lactase. Então, como acrescenta no alimento, aí ela absorve e ela não passa mal. Porque muita gente passa mal com leite. Aliás, dizem, né? Não sei se você é favorável a essa ideia, mas que leite a gente deveria tomar só nos primeiros anos de vida e olhe lá, né? Que não era uma coisa para a vida toda. Eu sou um pouco favorável a essa dieta, essa linha, vamos dizer assim. Eu acho que os derivados não, mas assim, o leite em si puro faz mal para muita gente depois de certa idade. Aí as frutas... Aqui as frutas, né? Não, volta na outra, por favor, que eu tinha uma pergunta para fazer. Volta na outra. Carnes e embutidos. Como lidar com isso em relação ao diabético? Então, carnes magras, os diabéticos podem acrescentar na dieta. E aí nós estamos falando dos dois tipos. Do diabetes juvenil e... Isso, e do diabetes tipo 1 e o 2, né? 1 e o 2. Carnes pode acrescentar na dieta, uma dieta equilibrada. Os embutidos, todos devem evitar, não só por ser diabético, mas porque tem uma série de corantes e químicos ali que o nosso metabolismo ele não é adaptado para isso. E você está falando aí de salsicha, linguiça, salame... Salame, presunto, peito de peru. Ai, meu Deus, tudo tão gostoso, né? Até o peito de peru? Até o peito mas de ele não é do peru. bem, o peito de peru? Não é do bem. Não é? Não. É verdade que peito de peru engorda menos que queijo branco? Engorda, se for pensar só na teoria de engordar, sim. Mas assim, eu sempre falo pro paciente, lê o rótulo, não o rótulo, os ingredientes. Se a gente for ler a lista de ingredientes que contém um peito de peru, a gente fica assustado. É mesmo? Porque de peru não tem quase nada, né? Porque a cor também. É que nem óleo de canola, né? Você já viu uma árvore de canola? O que é o canola? Existe? Não, é uma... O que é o canola, afinal? Outro dia eu tava... Amendoim, a gente sabe, óleo de amendoim, que é do amendoim, não é? O óleo de milho, a gente vê o milho. Mas o que é a canola, na verdade? É um óleo prensado, que era um óleo... Quer dizer, de natural não tem nada? Não tem nada. Ai, que beleza. Custa caro,
ficaram anos dizendo, não, óleo de canola é bom, mas acho que ninguém parou para pensar, mas canola, o que é isso? Que plantinha é essa, né? É uma frutinha, né? É um vegetal? Que raio que é isso? Não é nada. Não é nada natural e assim, é igual o peito de peru, se a gente for ler também lá, não é. Não tem peito de peru escrito no ingrediente, tem partes O peito brancas. de peru não tem peito de peru? Não. Esse mundo tá perdido, gente. Jura? Não tem nem peito de peru escrito lá? Partes brancas de aves, não fala nem, tem alguns rótulos que não dizem nem peru. Vai saber que ave, né? Vai saber que ave, vai saber que parte branca é essa. Minha nossa, acabou com o peito de peru. Meu Deus, nunca mais eu vou comer peito de peru. Então, o que esquece o diabético, só uma perguntinha, é só parte, viu, diretor? Então, se o peito de peru, ele é mais, não é nada agora, eu já descobri, né? Mas engorda menos que o queijo branco, e aí, o que é melhor, então, presunto? Também não. Não, melhor é o mais natural possível. Então, assim, até o queijo branco é menos pior do que o peito de peru pela quantidade de químicas. Menos pior não significa melhor. Não significa melhor. O quê? Nada? Mas, assim, o ideal é a gente pegar o peru, pegar o peito, fazer a carne ali separada. Tá Isso certo. seria o ideal. Isso seria o ideal, é que não dá. Porque, salsicha cortou, salame cortou, peito de peru ele nem existe, fiquei sabendo. O presunto também não deve existir direito, né? Gente, o negócio tá ficando feio aqui. Eu já volto, tá bom? Agora vamos voltar, então, com a foto das frutas, né? Pra gente ver qual a orientação. Acho que era fruta, né, que a gente tinha ali. Você falou do abacate, tem alguma outra que seja positiva para quem tem diabetes? O abacate e o coco são bem positivos porque eles são frutas muito mais com gordura do que com a frutose, que seria o açúcar, né? E em relação à frutose? E em relação às outras, todas podem ser inseridas com moderação. Então, assim... O que é moderação? Moderação, 1, 2 frutas por dia, equilibradas na dieta. Porque mesmo sendo a fruta consumida in natura, ela tem o açúcar, que é o que a gente precisa evitar na dieta do diabético, né? Tá certo. Bom, e eu tenho perguntas já da população aí de todo o Brasil, todo mundo querendo saber, porque também 12 milhões de diabéticos é um número muito grande. Hoje nós estamos falando sobre do ponto de vista alimentar, porque esse cuidado com a alimentação vai dar uma qualidade de vida para essa pessoa, se tiver, lógico, um acompanhamento médico, né? A dosagem certa de insulina, mas o importante é a alimentação. A alimentação, ela é a base, vamos dizer assim, ela é a espinha dorsal do tratamento. Tudo gira em torno da alimentação. Se essa alimentação for equilibrada, a gente consegue diminuir doses de insulina, diminuir medicação, quer dizer, tem que começar pela alimentação, é a base do tratamento. Agora, a pessoa sabe que tem esse gene? Porque você disse que às vezes até pode ser uma outra geração, os avós. Meus pais não têm, eu acho que eu não tenho, não é? E aí, como ela vai se prevenir? Algum exame no decorrer desses anos de vida vai apontar? Sim, a gente tem que ficar atento com pessoas acima dos 45 anos que tenham parentes que sejam diabéticos, que tenham sobrepeso ou acúmulo de gordura abdominal, que tenham triglicerídeos elevados, que dosem a glicemia no sangue, que é um exame bem comum que as pessoas costumam fazer, e que essa glicemia dê acima de 99. Aí já é um grau de preocupação que esse paciente ele tem um forte indício de manifestar diabetes. Mas mesmo que ele não seja diabético, se ele fizer um controle alimentar adequado, se ele fizer hábitos de vida adequados, ou seja, sair do sedentarismo e controlar os diversos que fatores... Que é bom para todo mundo, né? Que é bom para todo mundo, ele evita... Mesmo sem saber, vai estar evitando o seu diabetes, né? Aqui é o Jorge, boa tarde, eu gostaria de saber se frutas secas, figo, ameixa, passas, tâmara, são prejudiciais para quem tem índice glicêmico alto e por serem doces, né? Eu posso consumir? Beijos, Cláudia, amamos, todas as tardes estamos juntos. Jorge e Luzia, um beijo pro Jorge, um beijo pra Luzia, viu? Parece que a foto ali é de um bolo. Cuidado vocês dois aí, viu? Então, as frutas secas, elas têm uma alta concentração de açúcar. Então, assim, para o diabético, ela deve ser evitada. É mesmo? É mesmo? Todas essas que ele falou? Todas essas que ele falou. Tá. Só as secas, né? As frutas secas. Isso. Tá bom. Rosa Maria, deixa eu ver. Olá, Claudete, adoro seu programa. Obrigada, tenho 52 anos, fiz meus exames recentemente e o de glicose deu 129. Ixi, ela falou 99 agora aqui, a doutora. E repeti, deu 105. Isso significa que estou diabética? A Rosa Maria de Natal, Rio Grande do Norte. Nossa, mas se eu morasse em Natal, eu ia correr na praia, viu? É verdade. Nossa, o exercício físico, ela falou que é bom. Sai correndo nessas praias lindas aí. Então, nós temos uma faixa que se chama hiperglicemia
hiperglicemia, que é de 100 a 125 miligramas por decilitro de glicose no sangue. Tá. Ela deu um pico, depois geralmente a gente repete o exame e depois deu 105. Ela está nessa faixa de pré-diabetes. Exatamente, ela está nessa faixa de hiperglicemia. Teria que acrescentar alguns exames, fazer um exame físico na paciente. Se ela tiver gordura abdominal, se tiver triglicerídeos aumentados, se tiver uma hipertensão, ela é uma séria candidata a desenvolver E se ela não fez nada até hoje, começar agora com esses hábitos, né, mais saudáveis, cuidando da alimentação, não frequentando churrascaria, não comendo picanha, costela, essas gorduras todas, nem muito pão, nem brigadeiro ou aquele pudim de leite, vai mudar o quadro dela? Muda? Muda. É mesmo? Essa glicemia... Ainda assim com a cidade muda? Ainda assim com a cidade muda. Beleza. Suas recomendações finais, então, para o nosso público, doutora? Então, eu quero falar assim, que a diabetes, ela é uma doença que a diabetes tipo 2, ela pode ser prevenida. Então, assim, desde sempre a gente tomar cuidado com alimentação, hábitos saudáveis de vida, com atividade física, que é um grande tratamento para diabetes também, e a combinação de tudo isso, né? Então, assim, prevenção é o melhor remédio. Tá certo. Obrigada pela presença, por ter vindo trazer informações pra gente. Eu conversei aqui com a doutora Lenina Mattioli, médica nutróloga. E nas redes sociais, na internet, você entre lá, DR, né? A Lenina Mattioli, tá aí no vídeo, né, Felipe? .com.br. E lá no seu site você tem informações, outras informações. Obrigada, doutora. Muito obrigada por ter vindo, viu? Uma boa tarde. Boa tarde.